acompanhando a sessão plenária da manhã de hoje, já com imagens da entrada dos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal. Como já adiantamos justamente agora na abertura do nosso programa, o tema é sistema de saúde privado e, inclusive, entre os temas, a relação com o próprio sistema único de saúde. É uma das questões em questionamento por meio dessas ações que serão julgadas dentro de instantes. A questão das turmas, nós ainda teremos a oportunidade de assistir quando do direto do plenário na sessão da tarde de hoje. A sessão da manhã, ao vivo, direto do plenário. Declaro aberta esta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão extraordinária, realizada em 1º de fevereiro de 2018. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário procedeu à eleição para ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral e concluiu o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. Indago dos senhores ministros se há alguma observação, anotação ou retificação a fazer na ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, em nossa pauta de hoje, a primeira seria uma ação direta 1931. Entretanto, como estão impedidos neste caso, senhores ministros Dias Toffoli e Roberto Barroso, chamarei assim que tiver chegado o colega, se for o caso. E passo ao pregão, então, da ação direta de inconstitucionalidade 4.512, de que sou relatora, procede do Mato Grosso do Sul. É autora da ação a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, Unidas, e interessada a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul. Não há pedido de sustentação oral, faço o relatório, portanto. Esta ação direta foi ajuizada pela Unidas, União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, contra Lei Sul-Mato-Grossense número 3.885 de 2010, na qual se dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento ao consumidor de informações e documentos por parte de operadoras de plano ou seguro privado de assistência à saúde, no caso de negativa de cobertura e da outras providências. No relatório apresentado a Vossas Excelências, se tem o texto integral da norma impugnada, e o que se impugna e o objeto dela é exatamente esse, a obrigação de as operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde fornecer ao consumidor informações e documentos para provar a negativa do atendimento. A autora alegou a contrariedade ao artigo 22, incisos 1 e 7 da Constituição, argumentando que se trataria de direito civil e de direito comercial, e que, portanto, seria de competência da União. E, aplicado o artigo 12, as informações foram prestadas no sentido de, pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, está a lei em perfeita consonância com os textos, não havendo qualquer inserção do mundo jurídico de proibição de privilégio ou discriminação ou de algo que não pudesse ter sido atendido constitucionalmente. A Advocacia Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação e, superado o não conhecimento, pela improcedência do pedido na esteira de jurisprudência deste Supremo Tribunal. A Procuradoria-Geral da República, igualmente, opinou pela improcedência da ação e este é o relatório. Passo ao voto. Nesta ação direta, portanto, o que se questiona é a coerência entre a lei, o ato impugnado, e a Constituição no que se refere à competência da União para legislar sobre informações que teriam que ser prestadas na forma da lei ao consumidor. Houve duas preliminares arguídas, a primeira sobre a legitimidade ativa da autora, mas eu estou superando esta primeira porque nós temos, quanto a esta entidade especificamente, jurisprudência no sentido de reconhecer sua legitimidade.
por exemplo, na ação direta de inconstitucionalidade 4.701, relatada pelo eminente ministro Roberto Barroso. A Procuradoria-Geral da República, quanto a isso também, opina no sentido de haver homogeneidade no interesse que vincula as instituições que compõem a requerente, qual seja a manutenção de planos de assistência suplementar à saúde na modalidade autogestão. E os advogados dispõem de poderes específicos para questionar. Também estou rejeitando o preliminar que foi arguída quanto à distribuição por prevenção deste processo ao ministro Gilmar Mendes. Essa preliminar foi arguída pela Confederação Nacional do Comércio, por uma ação arguída pela Confederação Nacional do Comércio, mas nos termos do artigo 77b do Regimento Interno deste Supremo, na ação direta de inconstitucionalidade, aplique-se a regra de distribuição por prevenção, quando haja coincidência total ou parcial de objetos, porque naquela outra ação, o que se discutiu, e nós reconhecemos a inconstitucionalidade, foi de uma lei de Pernambuco. Então, ainda que os conteúdos fossem análogos, não seria o caso. Idêntica situação a essa, houve decisão no mesmo sentido, relatada pelo ministro Ricardo Lewandowski. No mérito, se discute aqui a constitucionalidade da lei sul-mato-grossense 3.885, que dispõe sobre a obrigatoriedade de entrega ao usuário por escrito de comprovante fundamentado com informações sobre eventual negativa parcial ou total de cobertura de procedimento médico, cirúrgico ou de diagnóstico e de tratamento e internação. Os incisos 1 e 7 do artigo 22 da Constituição atribuem privativamente à União competência para legislar sobre direito civil, comercial e política de seguros. E estes são os dispositivos que a autora alegou tendo sido descumpridos. A competência legislativa privativa seria monopolística e concentrada no titular da competência, na lição, por exemplo, de Raul Machado Horta, embora se permita, na forma do artigo 22, parágrafo único da Constituição, a delegação de regramento de questões específicas aos Estados. No caso, não se poderia exigir lei delegada para tratar do objeto da lei impugnada, porque o conteúdo não coincide com a matéria versada nos incisos apontados do artigo 22 da Constituição. Também, quanto ao inciso 5 do artigo 24 da Constituição, atribui concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência para legislar sobre produção e consumo. E, então, como se sabe, cabe à União a edição de normas gerais sobre a matéria, ficando aos Estados e ao Distrito Federal exercício de competência legislativa suplementar na forma do parágrafo 2º do artigo 24, afeiçoada a legislação estadual às peculiaridades de forma a superar a uniformização simétrica da legislação federal, na lição ainda do professor Raul Machado Horta. No mesmo sentido, estou citando lição de José Afonso da Silva, que pondera que as questões afetas, aspas, à produção e consumo, artigo 24, inciso 5º da Constituição, são fatos econômicos sujeitos à disciplina jurídica, quer dizer, estados e municípios podem legislar sobre tais fatos, desde que obedeçam normas gerais estabelecidas pela União. E estou citando uma lição com extensão maior deste autor. E foi no exercício dessa competência que o Estado do Mato Grosso do Sul editou a lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento ao consumidor de informações e documentos por parte das operadoras de plano de saúde ou seguro privada de assistência à saúde no caso de negativa de cobertura. O dispositivo, portanto, atende ao inciso 32 do artigo 5º da Constituição, que estabelece que o Estado promoverá na forma da Lei Defesa do Consumidor, e tem-se, então, o Código do Consumidor, Lei 8.078, na qual se reconhece como direito básico do consumidor, aspas, a informação adequada e clara sobre diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade, tributos, preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Está no artigo 6º, inciso 3, da Lei 8.078. A lei,
portanto, que está em questionamento, exige da operadora de planos privados de assistência à saúde entrega imediata e no local de atendimento as informações e documentos no caso de negativa de cobertura parcial ou total de procedimento. E o legislador estadual exerceu competência legislativa rigorosamente nos termos da Constituição e, na sequência, conforme o que já dispõe o Código do Consumidor. Portanto, a norma, a lei, no caso questionada, que instituiu prática essencialmente extracontratual, voltou-se à proteção do consumidor, cabendo explicitar o argumento que foi aproveitado pela Advocacia Geral da União, no sentido de que, aspas, o ato impugnado não disciplina matéria de direito civil ou de política securitária, atribuídas com exclusividade ao ente central, de modo diverso, trata de assunto relativo à proteção do consumidor, cuja competência, no caso, foi entregue concorrentemente às unidades federadas e não se tem, nesta situação, nenhuma exorbitância por parte do legislador estadual. Há julgados deste tribunal no exercício da competência privativa da União para legislar sobre assuntos pertinentes a planos e seguros de saúde, quando estritamente consideradas as questões contratual e securitária, as quais demandam, aí sim, atuação centralizada do ente federal. E aí nós temos jurisprudência nesse sentido. Entretanto, no caso que agora examinamos, a norma que resulta da função estatal de proteção ao consumo é que foi levada em consideração, não interferindo nem direta nem indiretamente, sobre os acordos firmados entre as operadoras e os usuários, ou mais especificamente, sobre a aleatoriedade daqueles contratos, sobre equilíbrio atuarial das operadoras e de planos e seguros privados de assistência à saúde, ou mesmo sobre meios de fiscalização. O que se tem aqui é uma densificação do direito à informação, posto no artigo 5º, inciso 4 da Constituição e também no Código de Defesa do Consumidor, especificamente no inciso 4 do artigo 4, inciso 3 do artigo 6º e parágrafo 4º do artigo 55 da Lei 8.078. A entrega do documento informativo expondo as razões pelo qual um determinado tratamento ou procedimento foi negado não amplia rol de obrigações contratuais pactuados entre o fornecedor e o consumidor, ou, no caso, entre a prestadora e o usuário do serviço. Ao contrário, o que se tem é apenas uma transparência maior para o cumprimento dos termos legislados, não se podendo afirmar que essa obrigação ensejaria qualquer extensão no campo de cobertura adstrita à obrigação contratual assumida pela operadora. O Supremo tem prestigiado, em situações análogas, a competência legislativa dos Estados na edição de normas que objetivem a proteção e informação dos consumidores. Por exemplo, na ação direta de constitucionalidade 2.832, relatada pelo ministro Ricardo Lewandowski, nós estabelecemos exatamente a diferença de uma lei paranaense entre o que estabelecia a obrigatoriedade de informação e a proteção ao consumidor e o que seria o objeto específico de um contrato. No mesmo sentido, a ação direta 2.818, relatada pelo ministro Dias Toffoli, por exemplo, na ação direta de constitucionalidade 2.359, relatada pelo ministro Eros Grau, na ação direta de inconstitucionalidade 1980, relatada pelo ministro César Peluso, todas no mesmo sentido, e isto tudo foi enfatizado, por exemplo, pela Procuradoria-Geral da República, ao afirmar que o artigo 1º da lei impugnada contém a soma de todo o seu propósito, impor às empresas prestadoras de serviços de assistência à saúde, obrigação do fornecimento ao consumidor de informações e documentos referentes à cobertura de suas atividades e à negativa, no caso, em cumprimento ao inciso 32 do artigo 5º da Constituição. Portanto, a lei estadual tem como objeto a proteção ao consumidor no sentido de garantir a informação na forma prevista constitucionalmente e também no Código do Consumidor. Não há, com a edição da lei impugnada, uma busca por ordenação normativa de relações contratuais nem diretamente, situação que, nos termos do voto proferido pelo ministro Eros Grau, por exemplo, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 1007, seria tema de direito civil, afeta a União, cabendo sobre ele
legislar. A legislação que aqui foi impugnada atua independentemente de qualquer alteração das cláusulas firmadas em acordo contratual. Também se tem como pertinente a norma se cotejada, por exemplo, no caso de qualquer déficit de informação, porque aqui o que se põe é exatamente que o consumidor possa ter especificamente a atenção a este direito. Esse entendimento, com maior razão, justifica que não se reconheça qualquer inconstitucionalidade no caso. Quanto a esses aspectos, os planos de saúde são subsidiariamente tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor e a Lei 9.656 preceitua em seu artigo 35G, dispositivo consolidado no verbete 469 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, que já reconhece essa situação. Esses argumentos todos levam-me a considerar que a lei impugnada é uma norma de conduta de direito do consumidor, dá apenas concretização maior ao direito de informação do consumidor, tal como já analisado em outros casos pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo-se a competência do legislador estadual. Estou citando em meu voto muitos outros julgados no mesmo sentido, e, por essa razão, estou concluindo no sentido de que o Estado do Mato Grosso do Sul não invadiu competência privativa da União, porque não legislou sobre direito civil, comercial ou política de seguros, mas, como disse, nos limites de competência concorrentes, a sua competência foi no sentido de garantir, na forma da Constituição e da lei, maior e melhor e mais objetiva informação ao consumidor sobre a matéria. Esta razão pela qual estou concluindo no sentido, citando jurisprudência vasta nossa sobre a matéria, de que, no sentido exatamente de que a norma tem potencial de, ao contrário, de limitar ou livre iniciativa, ou algo que pudesse comprometê-la, fomentar o desenvolvimento de um mercado mais sustentável em consonância com as diretrizes apresentadas na Constituição e em defesa do consumidor. Assistência privada suplementar à saúde demanda essa intervenção apenas para resguardar a saúde dos usuários e proteger a sua condição de consumidores. Por essa razão, eu estou votando no sentido de julgar improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade. Ministro Alexandre de Moraes. Bom dia, presidente, ministra Rosa, ministros. Eu também, rapidamente, presidente, eu acompanho Vossa Excelência pela improcedência da ação. Entendo aqui que a matéria é de direito do consumidor, a concretização do direito fundamental é de proteção ao consumidor, previsto no artigo 5º, inciso 32, maior acesso à informação, artigo 5º, 14, e a legislação estadual, o que ela fez foi pormenorizar a proteção que já é estabelecida no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, nos incisos 3º e 8º do artigo 6º. Não me parece, como alega a autora, que há violação à competência privativa da União, nem tampouco que diz respeito ao princípio da livre iniciativa. Aqui, como Vossa Excelência já dissertou, aqui é o artigo 24, inciso 5º e 8º, ou seja, a legislação concorrente dos Estados. Então, seguindo integralmente a fundamentação de Vossa Excelência, acompanho no sentido da improcedência. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, eminentes pares, também de modo breve, senhora Presidente, juntarei declaração de voto que vai ao encontro da conclusão pela improcedência que a eminente relatora traz à colação. Também do exame que fiz, pareceu-me precisamente que o Estado, neste caso, está a exercer, na espacialidade que não lhe foi retirada, uma atribuição concorrente para efetivar com mais verticalidade o direito à informação que é inerente às relações de consumo e, portanto, ao consumidor. Poderia, eventualmente, cogitar-se de um afastamento dessa atribuição do Estado-membro, desde que houvesse, nessa ambiência do federalismo
como alguns denominam federalismo cooperativo, que emerge do Programa Constitucional de 88, desde que houvesse norma federal excludente dessa possibilidade, e não há. Não há a denominada Clear Statement Rule, ou seja, esta exclusão que poderia operar. Na ausência da exclusão, o que se dá é a atribuição do Estado. Portanto, com essa breve manifestação e a declaração de voto que juntarei, acompanho integralmente Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso. Presidente, também eu, não há nenhuma dúvida de que se trata de produção e consumo, o Estado tem competência suplementar e, na parte substantiva, o direito mínimo que o consumidor tem é o de saber por que a sua cobertura foi negada pelo plano de saúde. Portanto, acho que a lei não apenas é constitucional, como estabelece uma regra desejável, de modo que eu acompanho Vossa Excelência integralmente. Agradeço a Vossa Excelência. Ministra Rosa Weber. Senhora Presidente, cumprimentando Vossa Excelência pelo voto proferido, eu subscrevo os fundamentos esposados e também julgo improcedente o pedido e farei juntada de voto escrito. Ministro Dias Toffoli. Acompanho Vossa Excelência. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor Presidente, cumprimento Vossa Excelência pelo excelente voto que traz ao plenário e o acompanho integralmente. Nós temos em jogo dois valores importantes. Um é o valor da livre iniciativa, que no caso deve ceder ante um outro valor importante, que é o direito à informação que tem os segurados de plano de saúde. Portanto, acompanho Vossa Excelência e adoto os fundamentos do seu voto. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Gilmar. Também acompanho Vossa Excelência. Ministro Marco Aurélio. Presidente, vejo com bons olhos um avanço no campo do condomínio normativo e, de certa forma, se subscrevendo a possibilidade de os estados adotarem postura legislativa quanto a direitos do consumidor. E o que previsto na lei estadual é próprio ao contrato firmado com os segurados e diz respeito a informações que devem ser prestadas. Tem-se normas versando, portanto, a proteção do consumidor. Acompanho Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência e proclamo o resultado. A ação julgada improcedente nos termos do voto da relatora. Senhores ministros, a ação direta 1931 há de ser julgada em conjunto não, mas na sequência, ou antecipando o recurso extraordinário 597-064, relatado pelo ministro Gilmar Mendes. Dá-se, contudo, que como a ação direta, nós já discutimos isso em outra ocasião, tem um espectro mais amplo, que é o do ministro Marco Aurélio, ele teria que ser julgado antes do recurso extraordinário. E hoje, especificamente, o ministro Fux, infelizmente, não pôde comparecer, nem o ministro Celso, e nós temos dois impedimentos. E, por essa razão, então, eu não poderei chamar os dois processos. Mas não temos quórum, porque com a presença do ministro Gilmar Mendes, passamos a ter 8. Porque tem dois impedimentos. Dois impedimentos. Ação direta eu estou impedido também. Pois Na ação direta. Na ação direta, 2 impedimentos. Nós somos 10 no plenário. Faria uma sugestão, senhora presidente. Ouvimos os advogados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Orais. Ficamos com 7. Hein? Agora ficaríamos com 7, porque nós estamos em 9. Por que 7? Porque nós estamos em 9. O relator não está impedido. Não, mas nós estamos em 9, com 2 impedimentos. 9. Assim. Na ação direta... Estão ausentes o ministro Fux e o ministro Celso. E há um impedimento. Estão ausentes o ministro Fux e o ministro Celso. Então, estamos em 9. Tão rara a ausência do ministro Fux que eu não percebi que a cadeira dele estava... Então, nós estamos em 7 para julgar a ação direta. Senhor presidente, talvez aritmética impeditiva. Pois não. Talvez a sugestão do ministro Toffoli seja interessante, porque nós podemos começar e talvez à tarde terminarmos o julgamento. Eu indago ao ministro relator, que é o ministro Marco Aurélio, se ele aceitaria essa sugestão do ministro Toffoli, que eu acho que talvez seja... Mas como, sem quórum?
porque aí não, aí não. eu acho que aí não Vossa poderia Excelência começar vai me permitir a resistência democrática e republicana. Não, porque eu não nós posso começaríamos relatar um processo se não há quórum. Sem o quórum. Mas para o RE há quórum, os advogados estão aí. Mas é que tem que ser chamado antes, ministro Toffoli, a ação direta. Nós já trouxemos isso aqui, aconteceu a mesma situação, infelizmente. O que eu poderia propor é que chamaríamos, então, no período da tarde, se o ministro Gilmar e o ministro Marco Aurélio estivessem de acordo. Chamaria com preferência. E agora nós chamaríamos algumas listas que temos. Ante a impossibilidade, ante uma impossibilidade, peço desculpas aos senhores advogados, é uma contingência, o ministro Fux realmente não pôde comparecer. Não perdemos, presidente, amanhã o deslocamento, né, para estar aqui antes das 9 horas, né, e implementamos algum trabalho. Sim, e julgamos uma ação direta e as listas que temos. E no início da tarde, então, chamaria preferencialmente, porque aí provavelmente o ministro Celso haverá de estar. Peço desculpas porque o impedimento do ministro Fux realmente foi justificado e do ministro Celso também. É a lista que vai entrar? Então, ao pregão de listas, o primeiro dos quais, lista do ministro Marco Aurélio, lista número 1, de 6/12/2017. 2 agravos regimentais, ministro. Gente, aqui temos recursos que dizem respeito à intervenção de terceiro. E em deferir a intervenção, considerado que o fato de representados das entidades requerentes poderem estar em situação semelhante à do requerido, no caso recorrente, não gera interesse suficiente a levar à admissão no processo. Estou mantendo a ótica e, portanto, desprovendo os agravos. O ministro relator nega provimento aos 2 agravos, indago se há alguma divergência. Senhora presidente, eu tenho divergência aqui, sim. Eu vou pedir vista, senhora presidente. Pois não, ministro Toffoli. Eu peço vista. Pois não. Então, proclamo que, após o voto do ministro relator, que negava provimento aos agravos, antecipou o pedido de vista o ministro Dias Toffoli, nesses 2 agravos. Ministro Gilmar, Vossa Excelência tinha pedido, tem na lista, os embargos que há pedido de destaque pela Procuradoria e pelos advogados, e eu não comuniquei. Vossa Excelência teria dificuldade se eu comunicasse aos advogados para, se forem um caso, eles poderem comparecer à tarde, porque o pedido foi feito. Está bem. Então, está justificado. Todos eles. Então, chamo, apregou do ministro Dias Toffoli, a vista do ministro Dias Toffoli em processo do ministro Ricardo Lewandowski. O agravo regimental, segundo agravo regimental na ação civil originária 718 do Pará. O ministro Lewandowski votava no sentido de negar provimento. O ministro Dias Toffoli pediu vista. Senhora presidente, aqui a ação civil originária apresentada pelo Estado do Pará em face da União, envolvendo a discussão acerca dos valores repassados pelo ente federal a título de complementação de recurso do Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental de Valorização do Magistério. Em síntese, defende-se a insuficiência do repasse de recursos da União ao Fundo, sob a alegação de que a União não estaria efetuando o repasse nos exatos termos definidos na Lei 9494/97. Este tema eu pedi vista antes do momento em que o plenário veio a deliberar sobre um outro caso já fora de lista, e o meu posicionamento, portanto, agora é seguir a linha do relator, porque é a linha que prevaleceu naquele julgamento. Então, eu estou votando pelo não provimento do recurso,
de agravo, acompanhando o eminente relator, ministro Ricardo Lewandowski. Eu indago dos senhores ministros se há divergência, proclamo o resultado. Negaram provimento nos termos do voto do relator. Ministro Ricardo Lewandowski. Da relatoria de Vossa Excelência, a lista número 1 de 31 de maio de 2017, é o agravo regimental na revisão criminal 5455. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, eu estou negando o provimento a este agravo. Eu já distribuí o voto antecipadamente e assinalo apenas que não há, no caso, impugnação específica do fundamento da decisão agravada. Portanto, não estou provendo o recurso. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado. Agravo ao qual se nega provimento nos termos do voto do ministro relator. Ministro Dias Toffoli, a lista 1 de Vossa Excelência, de 13 de dezembro, que é um caso de embargos de declaração, segundos embargos de declaração no recurso extraordinário 338.817. Aqui houve pedido de destaque, senhora presidente, estava em lista virtual. Eu digo que a União opõe tempestivos embargos de declaração contra acordo do Tribunal Pleno, assim emendado, recurso extraordinário, repercussão geral, tributário, imunidade objetiva constante do 156D da Constituição Federal, teleologia multifacetada, aplicabilidade, livro eletrônico ou digital, suportes, interpretação evolutiva, avanços tecnológicos, sociais e culturais, e segue a transcrição da longa ementa deste tema. A embargante aduz que o acordo embargado incidiu em erro material em omissão, sustenta com base no 138, parágrafo 1º do CPC, ser possível a oposição dos presentes declaratórios, caso se considere inviável o recurso ou admissão no feito como terceiro interessado, assistência simples e recurso de terceiro prejudicado. Alega que a questão relativa à imunidade dos e-readers não estava abrangida pela inicial constante destes autos, nem pelo RE 595676, diz ter havido inobservância do 10 do CPC. Assim, da sua perspectiva, para cumprir o princípio do contraditório, é indispensável que se pondere as razões que a União tenha a apresentar e que justificam o tratamento diferenciado do bem-ora em questão, qual seja o leitor eletrônico, o e-reader. E segue tecendo manifestações. Eu digo, o embargante é a União. Eu digo em meu voto que não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. O julgado embargado não ocorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido fundamentadamente todos os pontos colocados em debate nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza por o recurso deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, que não ocorreu no caso. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido. A embargante pretende efetivamente promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios, cito precedentes, e para fins de mero esclarecimento, destaco que a Corte, ao apreciar o mérito de recurso paradigma de repercussão geral reconhecida, venha realizando, como se fez no acordo embargado, distinção entre a resolução do tema atinente à repercussão geral e a do caso concreto. No caso, o Tribunal Pleno fez referências à aplicação da imunidade tributária constante do artigo 156D da Constituição em relação aos leitores digitais, pois esse assunto estava abrangido pelo tema 593 da gestão por temas da repercussão geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet, que diz respeito à discussão, à luz do referido dispositivo constitucional, se a imunidade concedida a livros, jornais, periódicos e ao papel destinado à sua impressão alcançaria ou não suportes físicos ou imateriais na veiculação de livro eletrônico. De mais a mais, quanto ao caso concreto, ressalto não ter havido reformatio impégios, haja vista que foi negado provimento ao recurso extraordinário. Então, com esses fundamentos, eu estou rejeitando os embargos. Indago dos senhores ministros, se há alguma divergência, não havendo, proclamo o resultado. Embargos rejeitados na forma do voto do ministro relator. Ministro Alexandre de Moraes, na lista 1 de Vossa Excelência de 20 de setembro de 2017, há uma ação direta de inconstitucionalidade para a qual há pedido de sustentação oral. O advogado está presente. Indago de Vossa Excelência se posso fazer o pregão para que ele possa sustentar. Ação direta de inconstitucionalidade 4.332, procedente de Rondônia, sendo autora o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, os interessados na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e o governador daquele Estado. Vossa Excelência, com a palavra para o relatório.
relator. Para o relatório e após ouviremos a sustentação. Aqui, presidente, ação direta de inconstitucionalidade, pedido liminar pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, referente à Lei Estadual 1788 de 2007 de Rondônia, sobre a questão do piso de pagamentos de precatórios, os débitos da Fazenda Pública por meio de requisição de pequeno valor. A parte sustenta que a lei viola o princípio da proporcionalidade e razoabilidade na medida em que fixaria um patamar muito aquém do valor previsto no artigo 87 do ADCT, exatamente para o pagamento dos débitos judiciais da Fazenda Pública do Estado. A Assembleia Legislativa prestou informações defendendo o ato impugnado, da mesma forma que o governo. O parecer da Advocacia Geral da União é pela improcedência do pedido, e a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela inconstitucionalidade da norma impugnada. É o relatório. Agradeço a Vossa Excelência. O doutor Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior falará pela autora. Tem a palavra. Excelentíssima senhora ministra-presidente deste egrégio tribunal, senhora ministra, senhores ministros, eminente procuradora-geral da República, senhoras e senhores advogados, servidores aqui presentes. O Conselho Federal da OAB vem a essa tribuna chamar a atenção para dois aspectos com relação à lei impugnada. O primeiro deles está relacionado a essa alteração do contexto material em que a Constituição Federal outorgou aos estados a capacidade de definir o valor das requisições de pequeno valor. No artigo, parágrafo 5º do artigo 100, na redação originária, hoje alterado para o parágrafo 4º, existe clara menção à possibilidade dos estados definir as obrigações de pequeno valor de acordo com as suas capacidades, com as capacidades econômicas dos entes devedores. O que fez o estado de Rondônia? A lei impugnada reduziu de 40 salários mínimos para 10 salários mínimos o valor das obrigações de pequeno valor. E, portanto, isso traz uma alteração substancial ao contexto e ao pequeno devedor, ao pequeno credor público, né, em razão dessa inobservância da capacidade econômica do ente devedor. E aí é preciso destacar dois aspectos. Quando a emenda constitucional 37 de 2002 foi criada, foi promulgada, lá está expresso até que os estados definissem por lei própria as suas capacidades, as obrigações de pequeno valor. Para os estados, essa obrigação a Constituição definiu em 40 salários mínimos e para os municípios em 30 salários mínimos. No entanto, o estado de Rondônia, ao promover essa lei, ao editar essa lei específica, como eu disse, não observou esse aspecto. E é por isso que o Conselho Federal invoca a violação ao princípio da razoabilidade na sua tríplice vertente, porque a medida é inadequada, a medida é desproporcional e a medida não se justifica em termos estritos. Estrito senso. O que eu quero dizer em 2009, quando essa ação direta foi ajuizada, nós não tínhamos por parte dos tribunais, como temos agora, muito em razão da atuação firme do Conselho Nacional de Justiça e depois do julgamento da emenda 62 por esse egrégio tribunal, a organização das listas dos precatórios. Então, o estado de Rondônia tinha um passivo expressivo em precatórios naquela época. No entanto, editou essa lei, alterando as obrigações, reduzindo as obrigações de pequeno valor para 10 salários mínimos, e o que se verifica hoje na listagem disponível no site do Tribunal de Justiça é a completa desproporcionalidade da medida. Hoje, eu tirei, segunda-feira agora, a listagem completa. O Estado tem um passivo de aproximadamente 1.238 bilhões para um universo de 1.342 precatórios. Desses precatórios, 715
nada mais, nada menos do que mais de 50% do valor são valores inferiores a 40 salários mínimos. Então, isso quer dizer que, se essa alteração legislativa não tivesse sido promovida lá na época da edição dessa lei, todos esses créditos já teriam sido liquidados no decurso desses anos. Hoje, a dívida do Estado é na faixa de 1.238 bilhões, dos quais mais de 50% desses precatórios estão abaixo de 40 salários mínimos, tomando-se o valor do salário mínimo atual de R$ 954. Isso para os precatórios alimentares. Nos precatórios de natureza comum, a lista hoje contém 411 débitos, no universo de 123 milhões, dos quais, eu fiz a conferência pontual, 250 desses débitos estão relacionados a valores inferiores a R$ 38 mil, que seria o teto hoje de 40 salários mínimos. É preciso, então, observar essa realidade para apenas afirmar a escolha trágica, com todo respeito, do legislador estadual, porque ao reduzir de 40 salários mínimos para 10 salários mínimos o conteúdo patrimonial das obrigações de pequeno valor, ele aumentou expressivamente a dívida dos estados com o pagamento de precatórios. E hoje a realidade é essa, mais de 50% dos precatórios devidos de natureza alimentar e de natureza comum decorrem de valores abaixo de 40 salários mínimos. Portanto, é o que se defende que a medida feita pelo legislador ao editar essa lei impugnada, ela é inadequada, pois não havia razões concretas à época para que justificassem um caos financeiro no Estado, de modo a justificar e ter uma relação de adequação com a redução da obrigação de pequeno valor. Essa distorção se verifica claramente nessa organização que o Tribunal de Justiça fez ao definir as listagens, e é possível verificar que vários municípios, no estado de Rondônia, possuem como limite os valores acima. E aí cito apenas alguns exemplos. O município de Porto Velho definiu em 30 salários mínimos as obrigações de pequeno valor. O município de Vale do Anari, 20 salários mínimos. Vale do Paraíso, 20 salários mínimos. Alta Floresta, 15 salários mínimos. Enfim, não vou citar todos esses municípios para não cansar a Vossa Excelência, mas apenas para dizer, claro, que o Estado, que tem a maior capacidade de arrecadação em tributos, que tem a maior capacidade de gerenciamento dessas receitas, reduziu de 40 para salários mínimos, num ambiente que não se justificava e até hoje não se justifica, porque todos temos acompanhado as notícias dos jornais, e o Estado de Rondônia não está entre aqueles que têm parcelado o salário de servidores, que têm atrasado o pagamento de fornecedores diversos. Por mais que o Estado não seja um Estado riquíssimo, como alguns estados da Federação, hoje num contexto de crise econômica, muitos deles, o fato é que, à época da edição da lei e mesmo hoje, não existem razões concretas, razões econômicas, razões que definam uma situação de caos financeiro, de modo a justificar a redução de 40 para 10 salários mínimos. Esse egrégio tribunal, ao julgar a ADI 2868 do Estado do Piauí, definiu que era razoável a redução para 5 salários mínimos. Naquele caso concreto, diante das circunstâncias que foram materializadas, havia uma justificativa específica de que o Estado do Piauí não suportava o pagamento de obrigações de pequeno valor acima de 5 salários mínimos. E isso ficou muito evidenciado naquele julgamento. Mas esse é o único caso que esse egrégio plenário já enfrentou essa temática do ponto de vista estrito do conteúdo material do artigo, hoje, parágrafo 3º do artigo 100, quando permite aos estados a edição de lei própria para a definição das obrigações de pequeno valor, mas que, no entanto, seja observada sua capacidade econômica de honrar com essas obrigações.
Daí que se defende que a medida que a lei impugnada não é razoável, não é proporcional, porque o Estado que tem maior capacidade econômica, maior capacidade de arrecadação, definiu como 10 salários mínimos o limite das obrigações de pequeno valor. E aí, apenas um outro elemento, de que de 2002, quando foi promulgada a Emenda Constitucional 37, até a edição da lei impugnada, salvo engano, de 2007, o Estado honrou claramente com 40 salários mínimos nas obrigações de pequeno valor. E durante todo esse período, não foi aportado nenhum elemento, nenhuma evidência específica de que o Estado não tivesse condições de continuar honrando com 40 salários mínimos. Daí que se faz essa diferenciação e chama atenção a esse aspecto, porque o núcleo material que foi definido pela Constituição Federal ao outorgar autonomia aos Estados, para que eles, então, definissem as obrigações de pequeno valor de acordo com as suas capacidades econômicas, nesse caso concreto, lamentavelmente, não foi observado. E o que se tem, na verdade, é o prejuízo ao pequeno credor, né? Como disse agora há pouco, mais de 50% das listas de precatório alimentar e comum, hoje publicadas no Tribunal de Justiça, são valores abaixo de 40 salários mínimos. Então, ou seja, não havia uma situação peculiar ou uma situação de caos financeiro que justificasse a alteração legislativa, e ela, concretamente, só traz prejuízo ao pequeno credor. Em razão dessa situação, eminente presidente, senhores ministros, que o que se pede é a procedência do pedido, conforme, inclusive, parecer aportado aos autos pela Procuradoria-Geral da República. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra ao eminente ministro Alexandre de Moraes. Cumprimentando o advogado da tribuna, o doutor Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior. Presidente, ministros, eu já adianto e vou tentar encurtar o voto, o meu voto pela improcedência da ação. Trata-se exatamente da possibilidade que foi discutida na ADI 2868, Piauí, onde essa corte ela pacificou que o artigo 87 da ADCT não delimita um piso irredutível para o pagamento de débitos nos estados e municípios por meio de requisição, permitindo que cada ente federado possa fixar o valor máximo para essa espécie, para essa especial modalidade de pagamento. Aqui, com devida vênia do que foi dito da tribuna, não é possível, na ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, onde o próprio Supremo admitiu a possibilidade, não é possível analisar se a alteração, a declaração de inconstitucionalidade e a volta ao pagamento de 40 salários mínimos, se isso vai ou não afetar a realidade orçamentária do Estado. O Estado, e foi dito, tribuna, que o Estado não está devendo aos servidores públicos, que o Estado não está devendo aos fornecedores. Talvez uma das regras que tenha possibilitado isso lá atrás, em 2007, foi esse equacionamento, inclusive em relação a precatórios, para que pudesse o legislador, a partir disso, pudesse o administrador, a partir dos orçamentos, distribuir a arrecadação. O Estado de Rondônia, isso consta no voto, o Estado de Rondônia é um dos estados que menos arrecada na federação. O Estado de Rondônia tem um índice de desenvolvimento humano 0,69, um pouquinho superior ao Estado do Piauí, que foi exatamente o paradigma citado, de 0,64. Ou seja, no Piauí, com esse estado de desenvolvimento, 0,64 foi fixado e o Supremo entendeu constitucional o limite de 5 salários mínimos. Os estados são muito semelhantes na sua arrecadação e no seu índice de desenvolvimento humano, e aqui o Estado fixou em 10 salários mínimos. Eu lembro ainda que nesse julgamento, no julgamento da ADI, foi colocado
inclusive pelo ministro Nelson Jobim, à época, é que a questão era saber, abre aspas, a questão é saber se as unidades federadas podem ou não fixar os valores que lhes correspondam. E aí foi decidido pelo Supremo que sim. E saber se essa fixação era proporcional ou não. Olha, se o Supremo entendeu na questão do Piauí a proporcionalidade, é que a questão é absolutamente idêntica. E mais do que isso, uma alteração, uma declaração de inconstitucionalidade de uma lei de 2007, quando o salário mínimo, e também consta no voto de 2007 até agora, houve uma valorização do salário mínimo, a parte orçamentária destinada a precatórios aumentou em valores reais e proporcionais de 2007 a 2017, e agora 2018, por orçamento de 2018, isso pode levar a uma bagunça orçamentária do Estado de Rondônia que nós não temos condição, nessa ação direta de inconstitucionalidade, de analisar. Porque, obviamente, essa declaração de inconstitucionalidade, aumentando de 10 para 40 salários mínimos, o dinheiro vai ter que vir de algum lugar. E nós não temos essa possibilidade de fazer essa análise conjunta que o legislador de Rondônia fez em 2007. Não me parece de forma alguma, e essa foi a única possibilidade que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI do Piauí, admitiu o afastamento dos limites fixados pelo legislador estadual, não me parece existir desproporcionalidade aqui. O índice de desenvolvimento humano do Estado, a arrecadação, a queda de arrecadação, é importante salientar que de 2007 até hoje, todos os estados tiveram queda de arrecadação, principalmente nos últimos 3 anos, em virtude da crise. Uma elevação nesse nível acabaria levando ao descontrole, a meu ver, das contas públicas. Então, em virtude da inexistência de qualquer comprovação aqui, seja de desvio de finalidade do ato de legislar, seja de desproporcionalidade, com base exatamente nos fundamentos da ADI 2868, eu julgo improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo... Presidente, eu queria fazer o registro de que essa é uma discussão sempre comum e sempre provoca debate, desde o nosso caso do precatório, em que nós declaramos a inconstitucionalidade da emenda constitucional e descarrilhamos um processo que encaminhava uma solução para atendendo exatamente ao pedido da Ordem dos Advogados. Até hoje não se encontrou caminho para isso e declaramos inconstitucional uma emenda constitucional, é bom que se frise, e que estava produzindo efeitos. E tivemos aquela situação vexatória de depois autorizarmos a aplicação da emenda em vigor até que viesse uma solução. Quer dizer, essas intervenções nesse processo, acho que é bom que a própria Ordem dos Advogados tome tento e faça a sua devida avaliação, considerando o interesse público e não o interesse de advogados, para que, de fato, pleitos como esse não nos ocupem. Acompanho o relator. Pois não. Então, proclamo o resultado, a ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente nos termos do voto do relator. Para colheita de votos e finalização do processo, apregou da relatoria do ministro Dias Toffoli o recurso extraordinário 881.422, procedente de São Paulo, sendo recorrente o presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto e recorrido o Estado de São Paulo. Neste julgamento, o recurso extraordinário foi provido para reformar o acórdão recorrido, julgando-se improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, declarando constitucional a emenda número 43, de 6 de junho de 2012, a Lei Orgânica do município de Ribeirão Preto. Houve o pedido de modulação de efeitos e, sobre esse pedido de modulação de efeitos, votaram, acompanhando o relator, os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Carmen Lúcia. E votou
Contra a modulação de efeitos, o ministro Marco Aurélio. E suspendeu-se para colher os votos que faltavam, neste caso, presentes agora já os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Senhora presidente, Vossa Excelência, com a palavra como relator. Feito para auxiliar os eminentes colegas Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes sobre o tema, houve uma emenda na Lei Orgânica do município de Ribeirão Preto, diminuindo o número de cadeiras na Câmara de Vereadores. Essa emenda foi julgada pelo Tribunal de Justiça inconstitucional. Inconstitucional. Entre a decisão do Tribunal de Justiça e o provimento, houve eleições municipais em 2016, com um número maior de cadeiras. O meu voto, em que tive a honra de ter o acompanhamento à unanimidade dos ministros presentes na sessão de julgamento, foi no sentido de dar provimento ao recurso extraordinário e reformar o acórdão e assentar a constitucionalidade da emenda à Lei Orgânica do município de Ribeirão Preto, que diminuiu o número de cadeiras, porque dentro do parâmetro da Constituição Federal ela poderia fazê-lo e essa foi a decisão final. Só que ao final do meu voto eu propus a modulação no sentido de que, como as eleições ocorreram, essas cadeiras, portanto, foram no momento da eleição em que o eleitor compareceu para votar. A regra do jogo no dia da eleição era com aquele número X de cadeiras maior. Eu entendo que durante essa legislatura, que já se iniciou na Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto, deve-se permanecer aquele número anterior à emenda. E os efeitos dessa decisão na ação direta de inconstitucionalidade só tenham efeitos a partir das próximas eleições. Das próximas eleições municipais. Nisto eu fui acompanhado por 6 colegas, somaram-se 7 votos a favor da modulação, 1 voto contrário, e aí então se suspendeu o julgamento para colher o voto dos ministros justificadamente ausentes na sessão. Então, meu só voto sobre a modulação. São 7 votos pela modulação e 1 contrário do ministro Marco Aurélio. Pois não. Agora está em votação só a modulação. Eu acompanho o eminente relator porque concordo também que, se não modulássemos essa decisão, nós estaríamos vulnerando o princípio da legítima confiança e da segurança jurídica, sobretudo dos eleitores que compareceram às urnas. Portanto, pela modulação, nos temos propostos agora pelo eminente Dias Toffoli. Ministro Gilmar Mendes. Eu também, presidente, lembrar um caso, que até lembrava aqui o ministro Toffoli, que foi um caso que nós deferimos ao TSE a regulação dessa temática, quando declaramos a inconstitucionalidade de uma lei municipal, mas com efeito geral, que é o caso de Mira Estrela, em que provemos o recurso, mas entendemos que aquilo só poderia repercutir para a próxima legislatura. Uma vez que aqui nós temos um caso realmente de quase impossibilidade de retroação, porque é praticamente o refazimento da eleição, uma vez que nós temos que identificar quociente eleitoral e quociente partidário, né, para fazer a exclusão, de modo que isso tem até base na própria jurisprudência do Supremo. Eu me lembro que nós deferimos ao TSE a regulamentação, depois veio até uma emenda constitucional, que acho que a Vossa Excelência foi relatora, tentando dar vigência, fazer o que nós tínhamos, desfazer a decisão que nós tínhamos tomado. De modo que me parece um caso clássico mesmo de impossibilidade de efeito retroativo. Pois não. Então, proclamo o resultado. Modular os efeitos nos termos do voto do relator, vencido o ministro Marco Aurélio na modulação. Da relatoria do ministro Gilmar Mendes, com vista para o ministro Roberto Barroso, apregou o agravo regimental em mandado de segurança 25144 do Distrito Federal. O ministro relator Gilmar Mendes negava provimento ao agravo regimental, foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli, Marco Aurélio e Carmen Lúcia, e o ministro Roberto Barroso pediu vista e está com a palavra para o seu voto. Presidente, é uma questão muito simples. Eu estou acompanhando o relator. Era um mandado de segurança contra o presidente da Câmara dos Deputados, numa questão que, ao examinar, reputei totalmente interna corporis relativamente à publicação ou não de um determinado parecer, a matéria de interpretação regimental. Eu, portanto, estou acompanhando
o relator... Para negar provimento, portanto. Portanto, negando provimento ao agravo regimento. Pois não. Ministro Alexandre de Moraes. Acompanhe. O relator. Ministro Edson Fachin. Com o relator. Ministra Rosa Weber. Com o relator, presidente. Ministro Ricardo Lewandowski. De acordo. Proclamo o resultado. Agravo ao qual se nega provimento nos termos do voto do relator. Ministro Edson Fachin, da relatoria de Vossa Excelência, os embargos de declaração no agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade 4788 do Pará, sendo embargante o Estado do Pará. E acho que aqui também a questão é de modulação de efeitos. Eu estou propondo, senhora presidente, que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos apenas para esclarecer a eficácia da declaração de inconstitucionalidade a partir da publicação do acórdão embargado. Este é o sentido da deliberação que propõe em sede de embargos de declaração a esse colegiado. Pois não. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Ministro Marco Aurélio. Aqui, a Sua Excelência fixa um termo inicial para vigência da declaração de inconstitucionalidade? A rigor, a partir da publicação do acordo, é o que ordinariamente tem se assentado. Como há uma dúvida em relação a esse aspecto e em homenagem a qualquer risco de segurança jurídica, acolhi os embargos apenas para aclarar que a eficácia se dá mesmo, exceto em outras hipóteses, como aqui acabamos de ver, se dá a partir da publicação do acordo. Presidente, de forma pedagógica, tenho atuado obstaculizando a inconstitucionalidade útil, né? E, no caso, eu penso que não há qualquer risco, porque a atuação dos magistrados, ela se fez de qualquer forma sob o ângulo da teoria dos servidores gênero de fato, quer dizer, não há possibilidade de se cogitar da revisão de atos que tenham praticado. Por isso, eu peço vênia ao relator para seguir entendendo que a declaração de inconstitucionalidade gera efeitos retroativos e que, portanto, não podemos simplesmente considerar que a Constituição Federal é um documento flexível e que fica em stand-by, né, até que o Supremo decida a respeito da harmonia ou não de um diploma legal com ela, a Constituição. É como voto e, portanto, não provejo os declaratórios no sentido preconizados pelo relator. Presto esclarecimentos quanto à valia dos atos praticados no ofício judicante, de qualquer forma, considerada teoria do servidor de fato. Pois não. Mais alguma divergência? Não havendo divergência, proclamo o resultado. Embargos declaratórios rejeitados ou providos, acolhidos para esclarecer que a decisão da declaração de constitucionalidade terá eficácia a partir da data da publicação do acórdão, vencido o ministro Marco Aurélio. Senhores ministros, estou até achando estranho, além do julgamento de 6 ações diretas de constitucionalidade ou finalização, quase todos unânimes, o que não tem sido... Talvez, presidente, precisemos repensar essas sessões matutinas, porque na maioria das vezes não temos quórum, né? E voltarmos à tradição de combinarmos essas sessões entre nós. Claro. Pois não farei isso, ministro. De toda sorte, nessa sessão nós tivemos o julgamento de um número razoável de processos. Eu, então, agradeço a presença dos senhores ministros, Procuradora-Geral da República, senhores advogados, senhores servidores, secretária do plenário. Agradeço a presença de todos. Declaro encerrada esta sessão extraordinária e voltaremos, então, para a sessão ordinária às 14 horas. Muito obrigada a todos.